Olá, hoje dando continuidade a partir do capítulo 8. O autor começa aconselhando para que ninguém se comporte mal diante do rei ou diante de alguma autoridade. Porém, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Sabemos que nem toda autoridade, nem todo rei soberano possui justiça. E por isso o temer a Deus vem em primeiro lugar. E o capítulo continua dizendo que ninguém conhece o dia de sua morte, e também um caso interessante que o autor analisou. Ele mesmo viu um ímpio, um homem mau, que morreu sendo sepultado e muitos o seguiam. Porém, ele viu também um homem justo morrer. Porém, esse nem sepultamento houve. E ele achou isso muito sem sentido. E no verso 15 está escrito: Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. E o capítulo termina dizendo: Então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Já no capítulo 9, verso 1, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se há amor ou ódio, ninguém sabe. O texto também expressa uma grande angústia do autor, porque diz que tanto o homem bom quanto o homem mau irão morrer e irão para o mesmo lugar, que é o cemitério. Porém, vale ressaltar que a profecia, a revelação de Jesus Cristo ainda não havia sido revelada. Por isso, muitos não tinham conhecimento do que acontecia após a morte. Para alguns, pensava-se que a pessoa ficaria simplesmente morta para sempre e não ressuscitaria para viver na eternidade. E é por isso que o autor aqui se angustia, porque ele espera que os bons sejam recompensados aqui na terra, já que ele pensa que após a morte pode não haver um novo futuro. Como ele mesmo afirma a partir do verso 5: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E ainda diz: Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Devemos ter cuidado com esse conselho, já que o rei Salomão, de tanto se divertir, quase perdeu a sua salvação. E aliás, alguns até discutem se Salomão foi salvo ou não. Ele pede para que nos alegremos nos dias de nossa vida. Porém, vale ressaltar que devemos tomar muito cuidado, estar sempre vigiando. É isso que a nova revelação que veremos no Novo Testamento após a vinda de Cristo, do que devemos fazer. Não podemos apenas viver a vida de maneira desregulada, como fez Salomão. Mas, de qualquer maneira, ele pede para que desfrutemos da vida e que aproveitemos
o nosso árduo trabalho que aqui realizamos, dia após dia. Agora, a partir do verso 11, percebi ainda outra coisa, debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, assim também chega a hora da morte do homem. E o texto termina com uma pequena história que o rei presenciou. Ele disse que viu debaixo do sol. Havia uma cidade pequena, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Cercou a cidade com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas ele era sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. E assim concluímos mais um vídeo do capítulo 8 e também o capítulo 9 de Eclesiastes.